A morte, infelizmente, é uma realidade. Mas será que a gente vai para algum lugar depois que morrermos? A maioria das pessoas tem curiosidade sobre o destino dos seres humanos ao fim de sua vida. Existem muitas teorias falando sobre a vida após a morte. Retratos e Histórias recebe Priscila Krause, que vai nos falar um pouco sobre esse assunto. Tudo bem, Priscila? Tudo. Priscila é psicoterapeuta reencarnacionista e vai nos falar sobre regressão. É isso mesmo, Priscila? Isso mesmo. O que é regressão, Priscila? Regressão é uma ferramenta que a gente utiliza para tratar fobias, problemas emocionais, comportamentais que venham de outras vidas, outras existências. Fobias sem explicação, sem motivo, sensação de solidão, de abandono, que às vezes a pessoa não está passando por isso, mas ela tem essa sensação interna dentro dela. Medos, às vezes tem medo de sofrer um acidente, mas nunca sofreu nessa vida. E aí sente esse medo como se já tivesse acontecido, né? Como se fosse um pânico. Como se fosse um pânico, né? É uma de sintomas que se trata muito bem com a regressão. Por quê? Por que tu resolveste estudar sobre regressão? Eu já trabalhava com o Reiki, com os florais, são terapias maravilhosas, mas às vezes chegam pessoas até mim que tu vê que o problema, a questão não é de agora, né? E uma vez, uns anos atrás, chegou uma pessoa com pânico, medo que seu filhinho viesse a falecer, e relatando que toda vez que ela passava por uma estrada, via um lago, e ela tinha certeza que o carro ia cair no lago, que ele ia morrer, e isso era muito vivo dentro dela. E como isso nunca tinha acontecido nessa vida, algo parecido, eu disse para ela, olha, pode ter certeza que isso é de uma outra vida, né? Vamos entrar na sintonia. Pedi para ela se concentrar, entrar na sintonia. Aí ela começou a visualizar, a sentir, ela se emocionou bastante no momento. Ela viu o acidente, ela começou a observar que na verdade era outro carro, não era o carro que ela tinha nessa vida. E viu que caíram mesmo no lago, que o filhinho dela veio falecer mesmo. E depois ela se viu indo no cemitério, no túmulo da criança, do filho dela. Ela observou que ela tinha outra aparência, outra imagem. E ela foi recorrente, indo ver assim, o seu filho, e ver o túmulo. E depois de ter essa visualização, essa vivência ali comigo, ela me relatou, daí com o passar do tempo, que ela não teve mais esse medo, esse pânico, que ela viu que era de outra vida. E daí foi desligado, né? Desconectado. E aí veio o meu interesse grande, assim, de fazer uma formação nessa área, vendo o resultado e vendo que não tinha nada a ver com essa existência, né? Então é uma ferramenta, assim, maravilhosa, que traz a consciência dos porquês que a gente vive, as dificuldades do nosso comportamento, as nossas dificuldades emocionais. Assim, a gente indo para trás, a gente tem respostas maravilhosas, compreensões, e também o desligamento dessas memórias que possam estar nos atrapalhando nessa vida, nesse momento. Essa primeira regressão que tu fizeste nessa moça, Isso. no caso, tu não tinha experiência, no caso? Não tinha experiência, não tinha formação, mas eu fiz por ter conhecimento, né? Conhecimentos espirituais é uma coisa que já vem de muito tempo, de muitos anos, né? Elas fazem parte da minha crença, meu conhecimento, né? E para mim é um fato. E como eu conhecia ela, né? Como eu conhecia ela e sabia que podia fazer com ela isso, né? Que a pessoa tem que ter uma estrutura emocional para passar por isso, né? Não recomendo as pessoas ficarem fazendo isso, testando, né? Porque a pessoa pode ter uma crise de pânico dentro da regressão, vai ter sintomas, sensações ali de sofrimento, e tu não pode deixar a pessoa nessa sintonia, né?
você tem que pegar e tirar ela dali, além dessa sintonia. Então, eu não recomendo fazer isso. Eu fiz por já ser terapeuta reikiana, espírita há muito tempo, ter bastante conhecimento e conhecer a paciente. Qual a diferença entre a psicoterapia reencarnacionista das outras terapias? Então, as outras terapias, elas ficam focada nessa vida, nas emoções dessa vida, né? Nas dificuldades comportamentais dessa existência. A psicoterapia reencarnacionista abre um leque muito maior. A gente entende que a dificuldade que a gente tem de mudar certos comportamentos ou emoções vem de tempos atrás, de outras vidas, e que sempre tem cada um de nós sempre tem aquela dificuldade, uma coisa que não consegue mudar, que tenta, eu sofro por aquilo, né? E aí a gente abre esse leque e olha lá para trás, para além dessa vida, e vê que às vezes uma baixa estima, uma falta de confiança em si mesmo, um medo excessivo, depressão às vezes sem causa, vem lá de trás de acontecimentos de outras vidas. Então é um trabalho bem amplo, mais amplo. A gente entende que quando nasce uma criança, ela já traz uma personalidade, uma tendência de personalidade, como a gente pode ver, né? Cada criança vai ter um comportamento, né? Tem a criança mais calma, a criança mais nervosa, né? A criança mais medrosa, mais raivosa, né? E aí a gente já vê que é um espíritozinho que já traz uma personalidade ali desde do seu nascimento, né? Que é a soma e o resultado de outras vidas, outras experiências. E a gente está nessa para tentar transcender, transmutar essas emoções, né? Harmonizar elas. Né? Eu sempre ouvi falar em regressão, mas a regressão através da hipnose. Né? Então, algumas iriam até o útero. Isso, seria a hipnose, né? Que seria até o útero, ali, o útero materno, os traumas que tu viveu durante que a mãe viveu durante a gestação. Correto. E essa tua regressão, ela não vai até o útero, ela vai além. Além. A gente pode ter casos que vai até o útero, pode ter casos que a gente fique nessa vida mesmo atual, se a pessoa traz muito trauma, muitas questões nessa vida. Então já aconteceu atendimentos dessa forma, mas o foco seria ir mais além, né? Mas aí na hora que a gente vê aonde vai, onde que é a raiz do problema, a gente pode estar acessando qualquer vida, qualquer situação, e entendendo ela e tirando a pessoa dessa sintonia para ela viver melhor. Trazer a consciência ou o desligamento dessa memória. Tá, então ela vai tratar traumas de vidas passadas. Isso, correto. Traumas que trazer consciência de alguns porquês. Às vezes a pessoa diz, não dá certo tal coisa em minha vida. Aí sempre fica ali, luta, tenta se modificar, tenta fazer acontecer e não flui. Às vezes a resposta está lá atrás também, de atitudes, de escolhas do passado, acarretou uma configuração de memória, de energia e de comportamento que configurou essa dificuldade para essa vida de agora. Que é um aprendizado, toda dificuldade na verdade é um aprendizado, para a pessoa ser melhorável, que tem que lapidar nela. Sim, mas daí digamos diversos problemas de família, vamos colocar como exemplo. Ok. Certo? Numa regressão tu tem como ver, né? A pessoa tem como se reportar isso. É possível. E o que é... Tá, aí tu identifica... Correto. O problema. O que é feito? Eu só identifiquei. A gente identifica, a gente chega na cena ou na vida lá respectiva a isso, correspondente a isso, no caso, e aí o que a gente faz? A gente vai além da cena. A gente leva a pessoa até o pós-morte dela, depois que ela foi resgatada e foi para o alto astral e recebeu todo o atendimento, as explicações dos porquês, o conhecimento de tudo, a consciência do que viveu, do que passou, e ela foi tratada. Ela se harmoniza, né? Então é nesse ponto que a gente termina a regressão, que terminando nesse ponto ela fica com essa sintonia do alto astral e da compreensão.
Aí ela retorna, ela sai da regressão, retorna à sua existência normal, natural, e tendo essa consciência e com essa energia boa lá de cima. E aí isso ajuda a desconectar ela daqueles medos, porque ela entende que aquilo já passou, não precisa mais daquilo. Exemplo, quem tem medo de água, geralmente morreu afogado em outra vida, pode ser o que esteja acontecido. Assim. E aí a pessoa vê que aquilo ali aconteceu no passado, que ela não precisa ter medo agora. Claro que a gente tem que ter o medo o medo só do instinto, né? Que tu não vai onde é fundo se tu não sabe nadar, né? Sim. Mas aí tu sabe que tu tomando cuidado, sabendo o que tu está fazendo, tu não precisa ter medo, né? Tu pode ir na água normalmente. É o que geralmente acontece. Mas não apaga da memória dela isso. Não, ela vai saber, né? Ela vai compreender. Quando a gente compreende, a pessoa compreende, ela relaxa também, né? Ajuda a relaxar. A tratar de forma mais branda as situações assim, naturais. Toda regressão que tu faz, a pessoa lembra? Sim, a gente faz de forma consciente, ao contrário da hipnose, que além de ficar nessa vida, a pessoa não fica consciente. Dessa forma, a pessoa fica consciente. A gente chama de relaxamento e expansão de consciência. Eu vou conversando, dando comandos para a pessoa ir relaxar e expandindo a consciência, e aos poucos ela vai, aos poucos ou rápido, depende de cada caso é diferente. Assim. Aí começa a vir para a pessoa cenas, assim, e ela vai me relatando, né? A gente vai conduzindo até o final. Não é gravado, nada, isso vai ficar na memória da pessoa. Atualmente eu descrevo todas as regressões dele, pra gente tomar nota, ver o porquê que viu tal coisa, né? O que foi tratado, que às vezes a pessoa veio tratar uma fobia e apareceu alguma outra coisa ali no meio, né? Que a pessoa pode ver uma vida só, ou pode ver várias existências na mesma regressão. Aí isso é muito de cada caso, daí. Não tem como saber antes, assim. Nós falamos até agora sobre fobias, né, pânicos, doenças, Priscila. Uhum. Doenças estão relacionadas também. Nós temos hoje síndromes, né? Síndromes de pânico, depressões, pessoas jovens morrendo de câncer, né? Muitas doenças causadas fisicamente. Na minha compreensão, elas normalmente são psicossomáticas. Na minha concepção, né? Isso trata também na regressão? Sim, tem questões de saúde que vêm de outras vidas. Pegando um outro exemplo, uma criança, um bebezinho que nasce já com um problema cardíaco, com alguma disfunção, fisicamente o coraçãozinho não bem formado, assim. Isso pode ser, por exemplo, que a criança tenha em outra vida, o espírito, no caso, morrido com um tiro no coração. Isso é uma coisa que a gente ouve muito falar que coincide, assim, né? Ou um problema neurológico, um problema de cabeça, assim, alguma questão nesse sentido também pode ser de uma fratura de morte de outra vida, né? Aí, por que isso acontece? Porque quando a pessoa morre, não regenera completamente o corpo astral dela, ela precisa reencarnar para ocorrer essa regeneração no plano físico. Aí ela vem com essas dificuldades. A pessoa pode ter até uma alergia de pele, que pode ter a ver com a memória de vidas passadas. Um caso de câncer pode ser sim, pode ser um exemplo que eu conheço, a pessoa ela tentou se suicidar com um ácido em outra vida. E aí nessa vida ela teve câncer de esôfago. Então são memórias que tu vem configurado, né? O nosso corpo físico ele sempre é a configuração do nosso espírito, das nossas memórias, tanto de outras vidas, principalmente, e dessas vidas também. Então tudo que ele apresentar tem a ver com algo que eu vivi, que eu agredi de alguma forma, ou o psicossomático que tu falou, são o lado emocional daí, né? Que pode trazer a tristeza, por exemplo, baixa muito a imunidade, daí pode dar bastante gripe, por exemplo, né? Então, dificuldades em se socializar, às vezes dá muito problema de pele também.
Então, com certeza, o nosso corpo sempre está falando aí o que está acontecendo com o nosso espírito, com as nossas emoções. A gente já sabe, por exemplo, que a criança tem problema. Tá. É possível fazer regressão nessa criança para resolver o problema? Uhum. Eu procuro começar as regressões na adolescência, ali pré-adolescência, né? Mas tenho colegas que fazem um trabalho de pesquisa aí de tentar fazer essa regressão da criança através da mãe. Procurar colocar a mãe na sintonia da criança e parece que tem obtido sucesso. Existe algum perigo para a criança fazer não, que daí ela não faria, né? Ela não seria colocada em jogo, seria colocado a mãe daí. Tentar buscar a sintonia através da mãe. Por dificuldade de concentração? Em primeiro lugar, a criança não fica parado, né? E é um trabalho que a pessoa ela tem que, até mesmo o adulto, ele tem que ter um preparo emocional. Um preparo mental, assim. Então, se a pessoa está muito descompensada mentalmente, emocionalmente, ela não está apta para uma regressão. Então, ela tem que passar pela psicoterapia. Como eu sou terapeuta reikiana, a gente faz um reiki geralmente antes, 2, 3 reikis, assim. Dá uma harmonizada, uma equilibrada. Quando a pessoa está muito fora do seu eixo, não é legal. A criança ela não vai estar preparada, né, para absorver tudo que ela vai visualizar e sentir, né? Então isso daí a gente pode ter dificuldade de finalizar e a própria criança ela não fica quietinha, como eu falei. E ela não vai ter a mesma compreensão que um adulto isso, do que ela vai visualizar. Exatamente, também. Isso, não. As crianças estão em formação, né? Conforme está crescendo, a sua mente, as suas emoções, o seu comportamento ainda está aflorando, vamos dizer, ao invés de informação, né? Porque eu vejo muita criança com medicação hoje, né? Exato, infelizmente, né? Tem bastante criança com medicação, então por isso que eu te fiz a pergunta. Tratar com a regressão e já para evitar, já para resolver, né? Aí eu procuro tratando enquanto isso com reiki, com os florais de oil leite que eu trabalho, com muito sucesso daí, bastante sucesso. O que acontece muito é que as crianças, elas hoje em dia, elas não têm muito convívio com os pais, né? Elas ficam muito em escolinhas, aí não recebe muito carinho, atenção. Eu acredito que é a falta também de estar no meio familiar, sabe? Essa dificuldade que a criança traz emocional, eu creio que também tem um pouquinho disso aí também, sabe? Então, existe outras vidas. Para mim é fato. Para os espíritos é fato, budistas é fato, né? A gente vê a Igreja Católica não fala em outras vidas, mas fala em ressurreição. A Igreja Evangélica fala numa volta de Jesus, para daí as pessoas voltarem a viver. Então, de alguma forma, cada religião espera ou entende que exista um algo a mais, um algo depois, né? A gente tem muitos relatos de pessoas que entraram em estado de coma e eles se vendo, né, vendo o seu corpo ali no quarto do hospital, eles vendo acima ali o que está acontecendo, o que estão falando dele, né? Se vendo em túnel, muitos dizem, né, que foram num túnel como se fosse para o céu e conversaram. Sim. E receberam uma nova chance, né? Ó, tem mais uma chance de voltar, né? Para mim isso é uma revelação científica aí de que existe mesmo, né, vida após a morte. Porque a pessoa ali estava em coma, ela não estava sendo induzida a imaginar algo, nem estava pensando nisso, né? E ela tem essa experiência e volta relatando isso, né? Para mim isso é uma comprovação. Para mim é uma comprovação. Mas aí vai de cada crença religiosa. Eu acho que a religião ajuda, vamos dizer assim, as pessoas a escolher o que elas querem acreditar. Mas eu sempre digo para as pessoas que eu atendo que o mais importante não é tu acreditar se existe outra vida ou não. O mais importante é ver o que tu está fazendo nessa vida, qual é teu comportamento aqui, sabe? Te colocar em reflexão e ver o que tu está fazendo na tua vida, se tu está te tratando com respeito, com amor a si mesmo e as outras pessoas,
com caráter, ética, moral, eu acho que isso vale mais do que pensar eu acredito ou não, sabe? Claro que a gente acreditando, a gente tem esperanças diferentes, né? E a gente entende que aqui a gente apenas está. É só uma de várias vidas, né? Seria uma... Desculpa te interromper, mas seria só uma passagem. Só uma passagem, isso. É como um filho, né? Nós somos só o meio de passagem. Exatamente. Para ele vir ao mundo. Exato, com certeza. Com certeza. Os pais, e principalmente a mãe, é um canal da espiritualidade com a matéria, né? Para os espíritos reencarnar, com certeza. Uma coisa que eu queria te perguntar, vícios, tem alguma coisa a ver também? Sim, com certeza. O vício também, a gente observa que já ocorreu em outras vidas. Parte muitas vezes de uma questão emocional também, de algum sofrimento que a pessoa quer abafar, apagar dentro dela, e ali às vezes ela começa a beber, a usar drogas, ali às vezes para isso, uma frustração que ela traz, e aí ela, quando vê, ela está nesse vício, e isso é uma bola de neve que vai só aumentando, né? E geralmente quem traz tem essa tendência nessa vida porque já fez isso em outras vidas. Então é bem importante quem está consciente, que quer mudar, buscar a terapia de regressão, que vai ajudar bastante, olhando lá atrás e desligando, como na técnica que eu trabalho, né, a gente desliga e ajuda ela a conseguir superar esse vício. É a mesma coisa os casos de suicidas. O suicida, geralmente, ele não é só dessa vida. Geralmente, ele já traz essa predisposição, essa tendência, esse querer morrer de outras vidas. Geralmente, ele já se matou, vamos dizer, umas 3, 4 vezes já em outras vidas. E aí ele vem aqui querendo morrer. Isso eu creio que aconteça porque quando a gente está encarnado, a gente não lembra do passado, né? Uhum. Então a pessoa, ela só vem com a sensação, com o sentimento. E daí com a regressão, a pessoa vê que ela já fez isso. E levou a quê? Não levou ela a eliminar o sofrimento que ela acreditava que tinha ou tinha, né? Trouxe ela para uma outra vida e ela continuou sentindo esse sofrimento e essa mesma vontade de morrer. Então o ideal é observar que isso já aconteceu e tentar ver o que tem que melhorar aqui, aceitar essa vida atual, né? E ver quais são as dificuldades e procurar transcender esse comportamento, né? Que infelizmente a gente tem bastante aqui na nossa região, né? Isso acontece volta e meia e aí o que acontece? A pessoa tira a sua vida, ela vai continuar com as mesmas emoções. Aí quando ela for resgatada no alto astral e voltar a reencarnar, de volta essa bola de neve. Então é importante essa consciência. Quando ela é resgatada, ela tirou a vida, certo? Ela se suicidou de alguma forma. Vai para onde? Isso. Geralmente o suicida, se ele cometeu esse ato, é porque ele não estava bem consigo mesmo, né? As suas emoções, a sua mente estavam em conflito. Então a pessoa ou pode ficar no seu próprio lar, na sua própria casa ou com a sua família, vagando, perdido, porque às vezes a pessoa já está nesse estado, ela não lembra em Deus, não lembra da sua essência, não lembra do lado positivo espiritual, né? E ela pode ficar presa a essas emoções. Então ela pode ficar ali em família, que daí vai ficar atrapalhando ela mesma e os familiares, ou ela pode ficar descendo um umbral. A gente tem tanto o alto astral, que seria o céu, né, e o umbral, que seria a espiritualidade aí negativa, né, quando a pessoa está em conflitos emocionais, ali a pessoa não é uma energia densa que não consegue subir. Mas sempre que a pessoa lembrar de um Deus, lembrar do seu anjo da guarda, que ela consiga se colocar em oração, se sentir merecedora, alguém resgata ela, né? E aí ela vai num hospital, no astral, daí ela recebe atendimento, aconselhamento, vê o que aconteceu, o que ela fez, né? Até ficar bem, até quando for permitido o merecimento dela, ela reencarnar para uma nova experiência aqui embaixo e para tentar aproveitar daí dessa vez.
Porém, daí como se tem essa tendência e fica essa memória, às vezes fica mais difícil, né? Mas então, quem traz qualquer dificuldade emocional, e como essa de pensar em suicídio nas dificuldades ou não, tentar ver que ali não é o caminho, sabe? Tentar transcender e aproveitar essa vida que, na verdade, é uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui para nos transformar. Porque a gente está vendo muito, né? Cada vez mais jovens, principalmente em função de depressão, né? Porque a depressão é uma doença que ela é altamente camuflada. Sim. Tu pode ter uma depressão e ninguém perceber. Exatamente. Tu não procura ajuda, nada, tu vai ficando naquilo até que acontece o pior. O pior, eu digo, que a família não espera. Claro. Tem gente que às vezes é o mais extrovertido, o mais faceiro aí da galera, né? Mas é aqui fora, né? E aqui dentro como é que tá, Exato. né? Então a gente tem vários tipos de depressão, com certeza. É uma máscara, né? Sempre é buscar ajuda. Buscar ajuda no que tu tiver mais afinidade. Assim, busca ajuda nas coisas positivas, nas religiões que tu gostar, nas terapias que tu gostar, né? Buscar fazer coisas que tu gosta de fazer, né? Se é sair fazer uma caminhada, se é ir para uma festa, o que for possível para a pessoa, né? Tentar ir saindo dessa energia, desse comportamento. Existe como comprovar outras vidas? Para mim, como terapeuta reencarnacionista, para mim é um fato, e cada regressão, para mim, é uma nova comprovação, né? Eu já tive uma regressão que a pessoa fez comigo sem acreditar. Ela até me falou isso após a regressão. Ela disse, eu não acreditava, e agora eu acredito, né? Então, o que interfere muito, eu acredito que são várias teorias, várias religiões, tem os considerados ateus, que não acreditam nem que exista um Deus, né? Mas tem vários, e cada um vai indo onde sente afinidade, né? E aí a gente vai se dispersando aí nos conhecimentos, mas para mim é um fato, como a gente comentou ali antes do caso de quem fica em coma e se vê subindo no túnel ali, né? Para mim também isso é uma comprovação, né? Mas sempre vai ficar a pergunta, né, para quem não acredita aí. Se existe ou não. Para mim existe, né? Mas nós temos seria muito. Por exemplo, aquela criança que nasce deficiente, né? Ou aquela criança que nasce e logo morre, né? Por que Deus ou a energia que criou tudo isso, que é tão grandiosa, se a gente for olhar o mundo lá fora, o quão bonito que é a gente pensar que um Deus tão grande, um Criador tão grande, precisa fazer isso, fazer nascer uma pessoa deficiente, fazer nascer uma pessoa que precisa morrer. Então, para mim não é Deus que faz isso, foram as nossas escolhas do passado, do nosso espírito, que configurou de alguma forma essa dificuldade, que as dificuldades também são aprendizados. Ou uma família, um pai e uma mãe que tem um filho que nasce deficiente ou que nasce e morre, choca muito, é um sofrimento muito grande, mas também pode ser uma lapidação desses espíritos, né? Alguma coisa talvez eles fizeram no passado, digamos que eles fizeram alguma criança sofrer e nessa precisaram ter esse sofrimento com uma criança para sentir o amor verdadeiro por uma criança que no passado possam ter tido um ódio, por exemplo, né? Que até hoje em dia a gente vê, infelizmente, às vezes pessoas em creches ou babás, ou às vezes até os pais, assim, às vezes machucam, maltratam os bebês, crianças indefesas, né? Então, às vezes tem que retornar com algum sofrimento semelhante, assim, né? Para pagar, mas não gosto muito dessa palavra pagar, mas eu acho que transcender aquela situação do passado. Resgatar. Resgatar, isso. Isso. Como aproveitar melhor as oportunidades dessa reencarnação? Em primeiro lugar, eu acredito que é a reforma íntima. Em primeiro lugar é olhar para ti.
olhar como você está se tratando. Porque eu recebo muitas pessoas que não se gostam, que não gostam da vida que têm, que queriam mudar um monte de coisa. Então, olha para ti primeiro, vê a beleza de cada um de nós, né? Se eu não gosto do meu corpo hoje, que é uma casca dessa vida, mas eu já tive outras, sabe? Eu acho que cuidar sim da nossa saúde, mas não ter aquela neurose estética, que às vezes a pessoa é linda e ela está se vendo um monstrinho, né? Então acho que e ver também como que ela está lidando com a família, com o trabalho. Às vezes a pessoa está querendo ser aceita e daí faz tudo e mais um pouco, sabe? E às vezes está sendo sugada. Deixa de ser ela. Deixa de ser ela para agradar os outros. Para aceitar. Para ser aceita. Então, em primeiro lugar, olha para si. O que tu está fazendo contigo? Tu está querendo mostrar algo para alguém que não precisa, sabe? Depois de vendo como você se trata, se você se ama, se gosta, ver como que, se você traz esse amor aqui fora, como que você trata os outros. Você trata os outros com respeito, sabe? Como que é o teu... Se tu tem caráter, ética, né? Lembrando dos nossos queridos políticos, vendo o teu caráter aí, como que se tu está andando na retidão, ética, moral. Isso seria aproveitar a vida, sabe? Se tu tem um medo, um pânico, ver o porquê esse medo, procurar tratar. Se tu tem uma depressão, procurar tratar ela, né? Ver o que está rolando aí de sentimentos na tua mente aí e tentar tratar isso daí. Agora já é uma curiosidade minha, não é nem dos retratos e histórias, na verdade. Essa coisa de déjà vu. Tu vê alguma coisa que tu já viveu, ou tu presencia uma cena e tu se imagina numa cena parecida. Por exemplo, o que aconteceu comigo esses dias, vou te colocar, né, foi uma cena sobre cavalos. Eu adoro o cavalo pelo símbolo da liberdade, etc. Mas ao mesmo tempo que eu vi aquela cena na televisão, eu me vi andando a cavalo. Legal. Numa estrada de terra com cercas ao redor e árvores. E eu estou me perguntando, alguma vez eu andei a cavalo? Nessa vida tu andou? Que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. Provavelmente que sim, né? Uma das questões é que a gente já teve várias vidas, né? E há tempos atrás era só uma das formas de se locomover era a cavalo, né? Então é bem comum a gente ter andado a cavalo em outras vidas, né? E isso que tu falou foi muito bem colocado, porque realmente ver cenas de situações na TV ou em qualquer lugar pode acionar as memórias similares na gente. Se o tema até do filme que a pessoa esteja vendo, alguma coisa que possa causar medo nela, assim, que ela viveu similar, ela pode ter o pânico, o medo na hora. Isso é um fato que pode ocorrer, que tu aciona a tua memória aí, que não estava legal. No teu caso, é uma coisa boa, tu não teve nenhum sentimento ruim ao ver dos cavalos, por exemplo? Não. Então, pra ti, de repente, você gostava de andar a cavalo em outra vida. E daí te fez bem ver os cavalos. Né? Foi como se fosse uma cena natural. Né? Sim. Isso é bem comum. Isso somos nós, isso é você. É as tuas memórias que fazem o sentir aí, né, as coisas. Os sonhos. Se pode ter sonhos de vidas passadas? Pode, é possível ter. Porque a gente tem sonhos que a gente acorda e aquilo é totalmente real. Sim. A gente pode ter sonhos de vidas passadas, a gente pode ter sonhos premonitórios, às vezes tu sonha e depois no outro dia acontece, né? Isso tem a ver com a nossa mediunidade, os nossos canais mediúnicos têm essa possibilidade e a gente pode passar por isso. Tem gente que em sonho encontra entes queridos falecidos, isso é uma coisa que ocorre também, que para a pessoa aquilo lá não foi nenhum sonho, foi
vivo, foi real. Foi sabe? real. Isso são coisas que acontecem. E como terapeuta reencarnacionista, eu consigo ter abertura para isso, para a pessoa, de entendê-la, sabe? Porque se tu for dizer, contar, se a pessoa for contar para quem não acredita, não vai entender, né? Não vai entender, vai diminuir, eu digo, sabe? O sonho vai ficar como um sonho só, né? Mas para mim é um encontro, é um fato, assim, isso acontece sim. Porque a gente não lembra de todos os sonhos, né? Não. Então não tem lembro. alguns que são muito vívidos, Tem. Que são muito, que tu acorda e aquilo é real. Com certeza. Né? Aquilo realmente aconteceu. O dormir tem a ver com o espírito sair do corpo. Mas a gente fica conectado com o cordão de prata. Mas o espírito ele vai passear, vamos dizer assim, né? Então ele pode ter missões, ele pode ter coisas para fazer, ele pode ir visitar entes queridos ou ser visitado, né? Mesma coisa quem está muito na via negativa, uma pessoa muito negativa, ela pode também descer para o umbral quando ela dorme. E às vezes ela pode acordar cansada, aí pode ser tem a ver com as energias que ela passou, né, naquela noite lá. Mesma coisa se a gente dorme bem, acorda revigorado, feliz, pode ser que a gente esteve então numa boa energia no alto astral, né, com pessoas queridas. Energias de outras pessoas podem afetar a tua energia também, ou não? Sim, com certeza. Pessoas, lugares, né, tudo que a gente interage assim, e tendo uma sensibilidade ou não, né, dependendo do caso, a gente fica com a vibração, né. Quanto tempo mais ou menos dura uma regressão? Depende de cada caso, de cada pessoa. Assim, tu já disse que vai demorar 4 horas, mais ou menos. Até, a tua, né? Até eu falar tudo. Em média, é 2 horas, né? Na forma que eu trabalho, né? Mas pode durar 3, 4 horas. Mas em média é 2 horas. E a pessoa sai de lá cansada, revigorada? Como? Geralmente a pessoa não sentiu que levou 2 horas, sabe? A pessoa não sentiu. E como a gente leva para o alto astral, para uma boa energia, para que ela volte com essa frequência, então geralmente a pessoa sai bem, se sente bem, se sente leve, né? Às vezes pode estar voltando, a pessoa pode às vezes estar devagar, sabe? Devagarinho ali, mas está voltando numa boa energia. Quem somos nós, Priscila? Então, para mim, né? Mas eu creio que para mim isso é um fato. A gente é centelhas do nosso Criador maior, que é uma energia ou é um Deus. E no momento, nós encarnados, alguns de nós estamos conscientes disso, que somos esse ser divino. Alguns estamos acordando para essa ideia de que somos um ser divino. E alguns estão muito distantes dessa essência. Quem está se corrompendo pela via negativa, ou quem está muito na energia do medo, da raiva, da depressão ali, ela não entende a força que tem dentro dela, por ter esses traumas e memórias que vêm de longe do passado, né? Então eu acredito que terapias como a regressão, o reiki, religiões que também nos ajudam a compreender o porquê de existirmos, o porquê de estarmos aqui. Se diz que em um dado momento a gente perdeu essa visão aí da nossa essência verdadeira, a gente se desconectou dela, né? E agora a gente está aqui para se harmonizar e se reconectar com a nossa energia divina. E como dizem na Bíblia, se eu não me engano, diz também, né? É voltar à casa do Pai, voltar ao nosso coração, à nossa essência, à nossa luz. Voltar à nossa via positiva. Algum recado que tu queira dar para o telespectador? Eu acho que o recado é o que eu falei antes, de buscar se harmonizar consigo mesmo, buscar se autoavaliar, buscar a sua reforma íntima, ver o que tu tá sentindo aí no teu coração, o que tá passando na tua mente,
para se remodelar, se transformar, aproveitar essa existência que é uma bênção. É dito que, na verdade, teriam muitos espíritos querendo estar aqui e às vezes não tem essa oportunidade ou um merecimento. A gente tem essa oportunidade linda, esse merecimento. Então procuramos aproveitar, mesmo que às vezes parece difícil, que tem as dificuldades, a gente sabe que tem muita questão social, tem muito problema familiar às vezes, mas mesmo assim procurar olhar para si mesmo e procurar dar o seu melhor nesse mundo, nessa vida que é única. Como Priscila só vou vir uma vez, dessa forma, desse jeito, assim como cada um de nós, daí, do jeitinho que é. Quem quiser entrar em contato com você, Priscila, como é que faz? Pode ser pelo celular, pode ser pelo WhatsApp também, que é o 999 31 60 54. Tem o Facebook também, Priscila Prause. Eu estarei à disposição aí, quem quiser tirar dúvidas, marcar atendimento também. Obrigado pela presença, Priscila. A TV Cidade e Retratos e Histórias agradece os esclarecimentos. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Retratos e Histórias agradece mais uma vez a presença de Priscila Prause, psicoterapeuta reencarnacionista, onde ficamos com algo para refletir. Reencarnação existe? A TV Cidade, Retratos e Histórias agradece a todos. Beijo no coração e até o próximo. Onde nós... Tá. Tinha que ter. Tinha que ter. Ela não quer agora. É que agora tu perdeu. Tu perde. Retratos e Histórias agradece mais uma vez a presença de Priscila Prause, psicoterapeuta